em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram então os judeus, agora vimos que és possuído por um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que o nosso pai Abraão? Entretanto ele morreu, os profetas também. Que pretende ser? Respondeu então Jesus, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, estaria mentindo. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus então disseram, não tens nem 50 anos, e disse que conhece Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para atirar nele. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vamos acompanhando a trajetória de Jesus rumo à cruz. É triste, mas Jesus, quanto mais verdadeiro ele é, mais próximo ele está da cruz. Sabe, filho, é interessante nós percebemos aqui que Jesus, ele afirma ter conhecido Abraão, mesmo tendo vivido bem depois de Abraão, porque nós estamos aqui no Novo Testamento. Abraão é um dos patriarcas, o pai da fé. Porém, Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus está mostrando que ele, na verdade, é o próprio Deus encarnado. Porque se antes que Abraão fosse, eu sou, antes que ele existisse, eu já existo, significa que ele existe junto com o Pai. E o Evangelho de João deixa muito claro no primeiro capítulo, quando diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus existe desde sempre. É o próprio Deus aqui falando. O mistério é tão grande, a verdade é tão grande, que os judeus não conseguiam entender. Antes que Abraão fosse, eu sou. O próprio Deus viveu entre nós. E agora Jesus, ele vai se entregando na cruz, e nós vamos em breve, já estamos chegando aí na Semana Santa, em breve nós vamos meditar toda aquela trajetória da cruz. Ele carregando a cruz, ele morrendo na cruz por cada um de nós. É o próprio Deus que fez isso, porque a palavra de Deus chega a dizer que só não ama quem não conhece a Deus, porque Deus é amor, ele é amor na totalidade. Que a verdade que Jesus veio nos trazer possa nos libertar, porque a mentalidade dos judeus era tão pequena que eles não conseguiam entender o tamanho dessa dimensão. Só que nós, graças a Deus, conhecemos, porque nós cremos em Jesus. Você que acompanha o Evangelho todo dia, sempre meditando a palavra, você vai conhecendo a palavra dia após dia, e não há dúvida nesse coração de quem é Jesus. A verdade liberta. Olha o Evangelho de ontem. A verdade liberta. E quanto mais nós vamos conhecendo Jesus, mais nós vamos ficando maravilhados de saber o que Deus fez entre nós. Porque Jesus, de fato, foi o próprio Deus entre nós. Ô Senhor, que essa bênção possa trazer muita riqueza para esse filho e essa filha que acompanha o Evangelho. E olha, que essa trajetória da cruz possa ser libertação para aqueles que confiam e esperam em vós, Senhor. A minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, na reflexão do Evangelho. Fique na paz.